Thiago Silva lesionado, Samuel Xavier foi o herói da noite, Neymar ficou bolado e jogadores terão que realizar exame. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Boa noite, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes se liga, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele é de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB, acompanhando todos os conteúdos diários do nosso canal e, é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like aqui embaixo, que também é muito importante, dá uma moral pro meu trabalho, deixa o seu comentário na interatividade e também compartilha esse vídeo para mais e mais torcedores do Fluminense. Diretamente do Maracanã, cabine da Rádio Globo, o Fluminense venceu a partida contra o Santos aqui no Maracanã, com gol espírita nos últimos minutos. E sabe por que eu falo espírita? Porque tudo tinha que dar errado na jogada. Começa lá no lado esquerdo, uma virada de jogo que não tinha nem o endereço do Samuel Xavier, ia ser uma tentativa de bola pingada na área, ela desvia nas costas do próprio jogador do Fluminense, que era o Thiago Santos, pinga nos pés do John Arias, que dá uma escorada pro Samuel Xavier, numa batida bonita de fora da área, acertando ali o ângulo do goleiro Gabriel Brazão, com a bola desviando ainda e caindo no fundo da rede. Então numa partida muito doida, uma partida muito maluca, onde o Fluminense foi muito pra cima a todo momento, Samuel Xavier foi o herói. Destacando aqui também as mudanças do Renato Gaúcho, que fizeram bem a equipe. Tanto a entrada do Keno ao longo da partida, eu acho que o Everaldo também foi um acerto, buscando um homem um pouco mais de área, apesar de ter sido pouco participativo. O Facundo Bernal muda o meio de campo no segundo tempo, principalmente no quesito marcação. O Santos não teve espaço, o Santos não teve poder de criação, a equipe foi literalmente neutralizada. No segundo tempo tivemos a entrada do Neymar, a gente vai falar sobre tudo isso, mas foi uma equipe literalmente centralizada do Fluminense, buscando um objetivo, que era o gol ao longo de toda a partida. O que demorou para acontecer, mas veio no último minuto coroando uma boa atuação do Fluminense aqui no Maraca. Até falando sobre isso, como eu falei, vocês estão vendo aqui o Maracanã no fundo, ou até mesmo um reflexo da imagem, porque nós estamos na cabine, foi um Fluminense que a todo momento não se intimidou com o Santos, principalmente após a entrada do Neymar. E aí muitos aspectos foram abordados na coletiva do Renato Gaúcho, a gente vai se basear muito nesse vídeo sobre tudo que o treinador falou, iniciando na revelação que ele traz sobre o Thiago Silva. Ele revelou bastidores e falou que o Thiago Silva sentiu um incômodo na coxa direita e que vai realizar exames no CT Carlos Castilho ao longo do dia de amanhã. É isso, o Thiago Silva vai se apresentar no CT para realizar exames e entender o que aconteceu. Ele sentiu um desconforto ao longo do jogo, inclusive o Renato revela que ao longo dessa situação ele chama ali o Thiago e manda ele trocar com o Thiago Santos, ele troca as duplas dos Thiagos, ele bota o Thiago Santos de volante, que foi até um assunto abordado por mim na última coletiva contra o São José, onde eu pergunto aonde ele pretendia utilizar o Thiago Santos, e ele fala que o Thiago pediu para não ser mais volante, sim zagueiro, mas hoje, consequentemente, ele coloca o Thiago como volante, e ele faz essa troca, o Thiago Santos com o Thiago Silva, trazendo o Thiago Silva para volante e o Thiago Santos zagueiro, por conta desse incômodo que o Thiago estava sentindo na coxa. Ele vai realizar esses exames para apontar o que está acontecendo. E o Renato falou sobre isso na coletiva. Vamos ouvir o que ele falou. Dia a dia, você está com, eu vou incluir a vitória também na Sul-Americana, 3 vitórias seguidas, os 2 últimos jogos o time não sofreu gol. O trabalho em si, você encurta o teu tempo nesse sentido de que o time está rendendo em campo, você está gostando, porque vai começar a viagem, menos tempo de treinamento, aeroporto, enfim. E só um detalhe que eu queria saber de você, o que houve com o Thiago Silva? Que eu vi, ele botou na mão na coxa, conversou com você, ficou ali um negócio dele sair ou não, queria só um complemento seu sobre ele, por favor. Eu acho que o pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível, um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo, porque, como você mesmo falou, a cada 3 vezes tem um jogo, agora vão começar as viagens também, o desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir e a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática também. Mas essa prática, praticamente a gente tem pouco tempo. O importante é que o grupo assimilou bem, já da maneira que eu gosto de trabalhar, que a comissão técnica trabalha. E a gente, como eu falei, a gente precisa melhorar, mas já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo, entendeu? Eu acho que os resultados dizem isso, o que o nosso torcedor tem visto a equipe dentro de campo fazer é o trabalho, é um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo que quer, e isso é importante. E é lógico que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades, como qualquer outro time, porque é difícil um treinador chegar num clube e não ter tempo para trabalhar. Então, mesmo assim, a gente está conseguindo resultados. Eu estou gostando da equipe, hoje eu gostei muito da equipe,
pela intensidade que a gente teve, jogando praticamente o tempo todo dentro do campo do Santos, da maneira que eu gosto, uma equipe ofensiva, que não dá muitas oportunidades para o adversário. A tendência é ir melhorando. Então, quando a gente tiver esse tempo a mais, pode ter certeza que a gente vai melhorar ainda mais. Quanto ao Thiago, eu segurei ainda a última substituição, aí nós fizemos o gol, aí eu já tinha queimado a quinta substituição, foi no lance, acho que com o Neymar, lá dentro da área. A gente tem que esperar 24 horas para ele fazer o exame, para ver o que aconteceu na perna dele, tanto é que foi na coxa. Eu pedi para ele, nos últimos 2 minutos, 1 minuto, eu troquei com ele, com o Thiago, por causa da velocidade que ele estava sentindo na perna, coloquei ele de volante, coloquei o Thiago na zaga. Mas aí agora tem que esperar 24 horas, ele vai fazer o exame. Espero, né, que não seja nada grave, mas somente o resultado do exame que vai nos dar essa resposta. Além desse problema, segundo o Renato Gaúcho, o volante Hércules sentiu um incômodo e foi substituído nessa partida justamente por conta desse problema. O jogador pediu para sair, por isso a entrada do Facundo Bernal no segundo tempo, que ainda fez bem pro time. Eu imaginei que o Hércules faria uma partida melhor na primeira etapa, para mim não foi constante nesse quesito marcação. O Santos, inclusive, teve mais espaços em determinados momentos na primeira etapa do que na segunda. A segunda etapa, mesmo com a entrada do Neymar, do Gabriel Bontempo, de alguns outros jogadores, o Soteldo entrou e foi substituído, o Verón entrou perdidão na partida. Apesar dessas substituições, eu ainda acho que o Fluminense foi melhor defensivamente em muitos aspectos, inclusive depois da entrada do Facundo Bernal. Mas ele também revelou bastidores sobre o Hércules e falou em relação a esse problema que o volante tricolor teve dentro da substituição, e falou ainda que o jogador terá que realizar exames de imagem para poder apontar qual foi a lesão do Hércules. Então, mais um problema aí no Fluminense. Vamos ouvir. Vem no próximo jogo. Dependendo do que o adversário propõe pra gente, eu tenho que jogar com as peças. Então, no momento que eu vi que eu podia soltar os meus laterais, eu soltei os dois, segurei mais um volante para fazer sempre o terceiro ali, até porque tinha o Neymar em campo, né? Então, foi dessa forma, inclusive, que a gente fez o gol. Quanto ao Hércules, ele falou que estava com a perna muito pesada no intervalo do jogo, não era um jogador que sentiu, e aí tivemos que tirar, foi por lesão mesmo. Amanhã mais um jogador que vai fazer o exame para a gente constatar se tem lesão ou não, da mesma forma que o Thiago. Além disso, ao longo da coletiva, eu fiz uma pergunta inusitada, pro Renato Gaúcho. Queria saber dele como foi essa interatividade com o seu elenco e o Neymar Júnior, principalmente no setor de defesa. E o ponto abordado por mim foi o embate envolvendo o Samuel Xavier e envolvendo também ali dentro do retrospecto momento da partida o Neymar Júnior. Já que ele entra no segundo tempo, o Samuel tá desde o início da primeira etapa, correndo a todo momento. Teve uma jogada na ponta do gramado, que o Samuel rouba a bola do Neymar e vibra pro torcedor. O Neymar tenta responder o Samuel, ele finge que não tá escutando. Teve um outro embate próximo da área que eles acabam se enroscando. O Samuel fala que tomou um tapa na cara, o Neymar fala que ele tá mentindo. E a minha pergunta foi justamente sobre isso. Inclusive, o Renato Gaúcho brincou, falou que queria o Neymar no Fluminense. Essa foi a brincadeira dele, falando que é um jogador extraordinário, é muito difícil de marcar, e aí trouxe esse embate aí, essa conversa dentro da coletiva de imprensa. Se liga só. Renato aqui, Yuri do BTB Esportes, boa noite. Falando um pouquinho do herói da partida, que foi o Samuel Xavier, fazendo o gol ali no finalzinho. Durante o jogo, após a entrada do Neymar, ele teve um embate muito interessante como jogador. E até ele estava num momento ali que ele dava o bote, vibrava com a torcida. Primeiro eu queria saber de você se de alguma forma você definiu o Samuel para ser esse marcador do Neymar ao longo do jogo. E se você já imaginava esse embate do jogador, já que o Neymar é um cara que busca muito esse 1 contra 1. E o segundo ponto, já visando o próximo jogo, o Fluminense tem uma partida contra o Corinthians, uma partida até difícil, fora de casa. Como você já planeja até mesmo já imaginando esse duelo? Eu sei que é cedo, mas já imaginando a longa distância, já que o Fluminense está na beira do G4. Obrigado. Bom, vamos curtir esse restinho de domingo, curtir essa vitória, entendeu? A gente merece, porque foi uma vitória sofrida, aguerrida, pegada, uma entrega muito grande, então vamos curtir. A partir da manhã, sim, a gente começa a pensar no Corinthians, é óbvio que é um jogo muito difícil também, mas não tem jogo fácil, seja pra gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil, e não tem jogos fáceis para ninguém. Quanto ao Neymar, ele até veio brincar comigo depois do jogo. Pô, você botou um jogador para me marcar o tempo todo. Eu falei, mas quer o quê? Quer vir jogar livre? Então volta a jogar também. Eu falei para ele, se me deixarem jogar, eu jogo.
Mas eu não coloquei especificamente o Samuel para marcar o Neymar. O Neymar é um cara que, no momento onde ele cai, ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Então, no momento que ele cai no setor, o jogador que está lá tem que pegar ele. Tem que marcar. Eu não especifiquei um jogador para sair. No momento que ele caía em qualquer setor, como ele de vez em quando caia ali, o Samuel pegava ele. Quando ele entrava por dentro, um volante meu pegava ele. E é pouco só para marcar ele. Pode ver que ele escapa, vai para um lado, vai para o outro. É realmente um jogador muito diferenciado, que é bonito de ver jogar. Gostaria de tê-lo no meu time, mas está no adversário. Mas é bonito de ver o Neymar jogar. Boa noite, Renato. Wilson Forte. É isso, galera. Viu aí o Renato Gaúcho querendo Neymar no Fluminense, essa brincadeira dele aí, falando até fazendo um pedido. Alô, Mário, presta atenção aí nesse pedido do Renato Gaúcho com carinho. Pode ser uma possibilidade aparecendo por aqui na tela do BTB Esportes, você acompanhando tudo que o Renato falou. Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo. Só fazer uma correção aqui. Fui alertado pelo Marcelo Marinho, meu parceiro da Litoral News, ao longo do vídeo, que realmente não foi um gol espírita. Foi um gol com a bênção de João de Deus. Estão trazendo aqui também pro torcedor que essa é a mais pura verdade. O Fluminense foi abençoado dentro do Maracanã com esse gol na reta final da partida, um chute ali que a bola desvia e acaba tomando outro rumo. Galera, é isso, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui na tela do BTB Esportes, mas antes, mais uma vez, fazer um pedido pra você que tá aqui acompanhando. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito no nosso canal, ativando o sininho das notificações e também, é claro, deixando o seu like, é de suma importância. Além disso, também compartilha esse vídeo para mais e mais torcedores, fechou? Galera, é isso, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, nunca se esqueça, BTB Esporte em todos os lugares. Até a próxima. Tchau, tchau.